R$10. Esse é, em média, o valor que você vai pagar a mais pelo botijão de gás de 13 quilos. O reajuste anunciado pela Petrobras já está valendo. Na casa de Dona Maura, o botijão de 13 quilos dura em média 1 mês e 15 dias. O último que ela comprou custou apenas R$45, mas quando este acabar, ela vai pagar pelo menos R$10 a mais pelo produto. Um abuso, um absurdo para uma dona de casa. E quem vive de salário mínimo, como é que vai ficar a situação? O reajuste foi anunciado pela Petrobras no dia 17 de março e já está valendo. É o segundo aumento no preço do produto em 5 meses. Esse reajuste se deve ao subsídio que foi dado anteriormente, de 2010 a 2015, pelo governo federal. Ele acaba de zerar esse subsídio do gás. E quem pagar a conta, o consumidor. De acordo com a Associação dos Revendedores de Gás de Alagoas, com o reajuste, que varia de 9,8% a 20%, dependendo da distribuidora, o preço do gás de cozinha, que será comercializado a partir de agora, também vai variar de R$55 a R$60. Cabe ao consumidor pesquisar. Compro aqui no meu vizinho que vende gás, ele faz promoção, é muito bom, mas mesmo assim vamos pesquisar, né? Que também passa um gás, o carro na porta e vamos estar pesquisando sempre, né? O reajuste representa quase 7% do salário mínimo, que é de R$937. Mesmo assim, o presidente da Argal disse que o valor cobrado pelo GLP aqui em Alagoas está defasado em relação a outros estados do Nordeste. Em Sergipe está praticando R$62 a R$70. Em Pernambuco, de R$60 a R$70. Tá caro, hein? A existência de uma pequena discussão ideológica nas escolas. Foi com essa explicação confusa que o deputado Ricardo Nezinho defendeu, em abril do ano passado, o projeto de lei chamado Escola Livre aqui em Alagoas. Pois o STF, embora em caráter provisório, considerou que a lei fere a Constituição. Os professores e estudantes ainda podem pensar livremente. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas comemora a decisão do ministro Luiz Barroso, que concedeu a liminar que suspende o funcionamento da lei Escola Livre, que na verdade estabelecia censura para os educadores. Somos o único estado brasileiro que tem essa lei aprovada. Então, derrubar essa lei, mesmo em caráter liminar, é uma tamanha vitória para toda a sociedade, porque se impõe para nós uma falsa neutralidade. Como é que podemos ser neutros se a gente tem que despertar o senso crítico dos nossos estudantes? Não queremos ser alunos que a gente vai incutir os conteúdos na cabeça dele, nós queremos ser pensantes, críticos, que possam fazer o debate na sala de aula. A lei da Escola Livre, promulgada no dia 5 de maio do ano passado, é de autoria do deputado Ricardo Nezinho, do PMDB. Na época, ele não soube explicar de como funcionaria a lei. A pergunta que deixou o deputado sem resposta foi feita por uma equipe de jornalismo da TV Ponta Verde. Quando o senhor elaborou esse projeto de lei, qual é a intenção, o objetivo dele? É buscar uma neutralidade nas escolas, nas salas de aula. O que o senhor acha que acontece nas escolas que não deveria estar acontecendo? O que é que está acontecendo nas escolas? Às vezes, não uma grande pequena de professores que às vezes, uma relativa pequena mesmo, que na sala de aula às vezes vai questionar a questão da ideologia em si. O governador Renan Filho chegou a vetar o texto aprovado pelo Legislativo, mas os deputados estaduais derrubaram o veto e aprovaram a lei. De acordo com Consuelo Correia, a explicação do deputado Ricardo Nezinho sobre a Escola Livre serviu de gozação para a categoria e a sociedade. Uma grande pequena. Ele foi ridicularizado na imprensa, diga-se de passagem, porque nem ele próprio sabia explicar o projeto apresentado naquela casa, né? Ele disse, não, é uma pequena, uma grande coisa, se enrolou todo, não sabia o teor do que estava posto na lei para fazer o debate com a sociedade. Este professor de História também comemorou a liminar do Supremo Tribunal Federal. A lei Escola Livre atingiria apenas as escolas públicas e as privadas incentivariam ainda mais o senso crítico do aluno. Segundo Lucas Soares, seria um prejuízo enorme para o educador e estudante. Isso possibilita que a gente consiga voltar da aula sem estar preocupado se o aluno vai necessariamente achar que está sendo ou não doutrinado. Na verdade, o que a gente quer é que eles reflitam, né, que eles analisem, que eles tirem suas próprias conclusões
que a gente não tenha um chicote, nem um cabresto nos impedindo de dialogar com as crianças, dialogar com os adolescentes, dialogar com os jovens, com a comunidade em geral. E apesar de ter maioria folgada na Assembleia Legislativa, o governo sofreu uma nova derrota. Os deputados derrubaram o veto do governo ao projeto da CNH Social. Se a nova lei for promulgada, trabalhadores de baixa renda terão direito à carteira de habilitação de graça. Por 15 votos contra 7, os deputados derrubaram o veto do governador Renan Filho ao projeto de lei da CNH Social. A maioria dos deputados que votou contra o executivo é da bancada governista. O projeto é de autoria do deputado Tarcísio Freire, também governista. Se não houver recursos do executivo estadual em 48 horas, a nova lei da Carteira Nacional de Habilitação de graça para pessoas de baixa renda vai beneficiar mais de 15 mil alagoanos. Os governistas negam rebelião contra as orientações do Palácio Zumbi dos Palmares e ressaltam a importância da nova lei. Porém, esta decisão do parlamento foi a única derrota do governo em 7 vetos que, desde o ano passado, trancam a pauta dos trabalhos no Legislativo Estadual. Outros 6 vetos, como o da lei de reinserção de dependentes químicos no mercado de trabalho e o da nova lei que regulamentava o transporte intermunicipal e interestadual em cidades da região metropolitana, foram mantidos. A emissão de carteira de habilitação custa, em média, R$ 1.500. O Detran hoje é uma das principais fontes arrecadadoras da máquina pública e ainda não tem ideia do volume de perda da receita. A Zona Azul, que estava suspensa por liminar, volta a valer em Maceió depois de nova decisão judicial. O repórter Leandro Melo tem informações ao vivo. Boa tarde, Leandro. Qual o argumento da Justiça nessa nova decisão? Oi, Sabrina, boa tarde a você, a todos de casa. Então, o desembargador Otávio Praxedes entendeu que a implantação da Zona Azul é um ato de administração pública, ou seja, do Executivo, que para ele não caberia a Justiça se envolver nisso. Ele entendeu ainda na decisão que a implantação da Zona Azul ajuda nessa questão da mobilidade urbana. Para comentar sobre essa decisão, aqui comigo o superintendente da SMTT, Antônio Moura. Boa tarde, superintendente. A SMTT já tomou conhecimento dessa decisão que revoga, então, a operação da Zona Azul? Boa tarde. A SMTT ainda não foi notificada oficialmente. Nós estamos aguardando essa notificação para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Diante disso, já há uma previsão de implantação da Zona Azul? Como será feito? A partir de quando o órgão for notificado oficialmente? Perfeito. A partir do momento que o órgão for notificado, nós vamos programar um novo período educativo, que deve ser um período mais curto do que foi feito anteriormente, e daí a gente já inicia com pós-período educativo, a gente inicia com a Zona Azul lá naqueles bolsões ali no Estela Maris, bolsões do Harmony Center e do Edifício Le Monde. Para a gente reforçar então, porque nesse meio tempo aí, né, em que a Zona Azul passou suspensa, né, pela Justiça, como vai funcionar esse modelo, né, de estacionamento? Olha, a Zona Azul ela vai funcionar de segunda a sexta, não funciona sábados e domingos. Ela vai ter uma cobrança de um pouco mais de 4 centavos por minuto, que vai dar R$ 2,50 a hora. Vai poder ser feito pagamento manual, que é com o talão, como a gente chama, e o pagamento via aplicativo, que esse é o que a gente mais recomenda. As pessoas vão poder se cadastrar no aplicativo, que é o Zona Azul Maceió, e daí colocar seus dados, vai poder cadastrar um cartão de crédito ou de débito e fazer os pagamentos através do aplicativo. Ok, superintendente, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Dia. Sabrina, só para a gente entender esse caso, em fevereiro, quando a Zona Azul seria implantada, o juiz Emanuel Doria atendeu a um pedido do Ministério Público e aí suspendeu a Zona Azul. O MP, no entanto, ainda não se pronunciou sobre essa nova decisão agora do desembargador Otávio Praxedes. Volto com você. Obrigada, Leandro. Que confusão, hein? A seguir, uma entrevista aqui no estúdio com o secretário da Segurança Pública de Alagoas e os resultados dos jogos do final de semana. Eu volto já.